Quero ler já com vocês um texto bíblico de João 10, 1 a 18. Diz assim: o pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nós vamos nos concentrar nessa mensagem na voz do bom pastor. A voz de Jesus Cristo em meio a outras vozes. Por exemplo, a pluralidade religiosa tem prejudicado, muitas vezes, a pregação do Evangelho. Muita gente tem aceitado um evangelho distorcido, achando que estão vivendo a vontade do Senhor. Porém, mesmo com toda boa intenção de agradar a Deus, não vivem o que o Pai deseja, pois escutam a voz distante do Jesus revelado nas Escrituras. Hoje em dia, o que vale é ser bom e fazer o bem para as pessoas. Sendo assim, não tem como não ir para o céu, ou um lugar melhor quando a gente morrer. E isso é independente de religião, pois todos os caminhos do bem podem levar a Deus. E é isso que se fala hoje em dia. Eu não estou dizendo que agora a gente não tem que fazer o bem, e que nós não temos que fazer o bem para as pessoas. Mas isso não é condição para estarmos com Cristo. A condição é Jesus Cristo pregado na cruz, agindo graciosamente por mim
e por ti. Quando eu percebi isso, no estudo da teologia, acredite, foi só durante o estudo da teologia em São Bento do Sul, quando a gente fez seminário, eu e a Deise, que eu percebi essa graça. Porque eu tinha uma tentativa enorme de agradar a Deus, acreditando que isso iria me garantir a salvação. E a gente vive, quando a gente faz isso, a gente vive num caos, porque a gente tem medo de que a qualquer momento a gente pode perder a salvação por algo que a gente comete de errado. E aí eu descobri a graça de Deus, que não me exime da responsabilidade de seguir a sua vontade, os seus preceitos, os seus mandamentos. Na realidade me impulsiona a fazer isso, mas não para ser alguma coisa, ou para estar com Cristo, ou no céu, mas porque Ele já me garantiu tal coisa na cruz. Se pararmos para analisarmos as propagandas de televisão, perceberemos que a maioria se utiliza de jovens bonitos para a apresentação de seus produtos, porque a imagem mais forte e bonita é a da juventude, que é caracterizada por essas propagandas como eterna. Dificilmente a gente vai encontrar idosos em propagandas de cerveja, por exemplo, porque valoriza-se muito mais o aproveitar a sua vida na sua maior intensidade e força, e aí a velhice é tratada com medo, e ainda assim nós temos tantos cosméticos, produtos que tentam burlar a velhice, e eu não estou fazendo apologia contra esses remédios e essa indústria. Mas não que isso agora venha fazer com que a gente viva eternamente. Não estou sendo contra ninguém se cuidar aqui, né? Mas essa vida eterna não pode ser solitária, ela precisa ser vivida na sua maior intensidade e força. Por isso que a juventude é sempre enfatizada. Devemos aproveitar a vida ao máximo que pudermos, porque só temos uma. Este é o pensamento que permeia muitos dos nossos dias. E por este pensamento, muitos passam por cima de outras pessoas. Só que não é isso que o cristianismo prega. Outra coisa, a era em que vivemos de verdade relativa, não existe nada absoluto, cada um tem a sua verdade. Ainda há os que se dizem realmente que se existe um Deus, Ele não está nem aí para o mundo que o criou, porque estamos sofrendo há milhares de anos e Ele não faz nada. No nosso próprio meio nós temos muitas vozes. Vozes independentes, vozes aleatórias, vozes que interpretam as escrituras como bem querem, vozes que se aproveitam da fé alheia, mercenários, líderes religiosos que estão mais preocupados com o seu próprio bem-estar do que o do outro, evangelho muitas vezes vendido, o que prejudica muitas vezes quem segue Jesus Cristo, é essa imagem de um seguidor de Cristo. Voltamos à era medieval, onde nós precisamos pagar para obter o favor de Deus, para obter a salvação. E eu falei aqui várias coisas, muitas informações. Você deve estar pensando, nossa, tantas informações, a gente fica confuso. E é justamente esta a minha intenção nessa primeira parte. Deixar a gente um pouquinho confuso com tantas informações aleatórias. Na realidade eu poderia fazer muito mais isso. Porque é isso que estamos vivendo hoje em dia. E dessa forma não sabemos mais como nos posicionar diante de tantas vozes diferentes. Somos arrastados de uma voz a outra voz, de um pensamento a outro pensamento, de uma ação a outra ação, de um questionamento a outro questionamento.
e não sabemos mais para onde correr. E a verdadeira voz que precisamos ouvir e estar atentos, parece que vai enfraquecendo, e vai ficando baixinha. Só que ela ainda está lá ecoando. E é disso que nós vamos falar hoje. A voz de Cristo em meio a outras vozes, a voz do bom pastor. Como podemos discernir a voz do bom pastor Jesus em meio a tantas vozes, informações aleatórias? Hoje em dia, essa geração mais nova, eu acredito que não só essa geração nova, mas todo mundo que adentrou o mundo da internet, quando abre o computador e abre uma página da internet, dificilmente consegue ficar com uma página somente aberta e se ater àquela página. Você abre, 10, 9 páginas. E ao mesmo tempo que você ouve uma música no YouTube, você lê um texto que você gosta, você faz um trabalho da faculdade, e você responde as pessoas no Facebook, e ainda as pessoas no WhatsApp. E todas essas informações aleatórias. E a gente consegue se virar bem nisso às vezes, né? Esse avanço tecnológico. Nos tempos de Jesus, os fariseus e os escribas eram os responsáveis pelo ensino da lei entre os judeus. Eles se esmeravam em cumprir a lei na tentativa de se auto-justificarem. Assim achavam-se superiores aos demais por sua pseudo-justiça. Eles não conseguiam discernir a glória de Deus em Jesus. Estavam cegos para verem através de Jesus os feitos de Deus. Além do mais, nós percebemos no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, pastores e líderes religiosos que, ao invés de aproximarem o povo de Deus, acabava dispersando-os. Muitos desses líderes foram condenados e passíveis de dos juízos de Deus no Antigo Testamento. Esses pastores eram considerados mercenários, salteadores, e o próprio Senhor fazia questão de julgá-los, porque Deus tinha um zelo especial, um carinho com o seu povo, com as suas ovelhas. Também nos tempos do Antigo Testamento, como nos tempos de Jesus, várias outras vozes existiam. Pessoas se passando por profetas, videntes, muitos outros deuses nas culturas ao redor. E isso nos lembra muito o dia de hoje, muitos dias de hoje. Por isso, na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos encontrar a verdadeira voz. E nisso, nós precisamos ter fé e confiar de que Ele, em meio a tantas outras vozes, é a verdadeira voz, a única. O som, versículo 5 do capítulo 10. O som da voz do pastor é conhecido pela audição das ovelhas, porém o estranho não tem autoridade sobre as suas ovelhas. Por mais que ele berre, as ovelhas do pastor não entenderão a sua voz. Pelo contrário, elas fugirão dele. Só que com tanta poluição informacional, como identificar quando Deus fala conosco e saber que é Ele quem está falando conosco? João 10, 27, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O segredo aqui é descobrir como a ovelha, um animal muito simples, consegue reconhecer a voz do pastor. A resposta é simples: convivência. O pastor dá tempo todos os dias para estar com essa ovelha. Nesse relacionamento de cuidado, ele vai conhecendo as características dessa ovelha, e essa ovelha vai conhecendo as características desse pastor, a sua voz, o seu cheiro, os padrões dos seus passos. E o problema que a gente tem hoje em dia é que nós deixamos nos enredar por essa correria, a correria dessa época, e nos permitimos sobrecarregar com todas as preocupações,
que o mundo nos coloca e deixamos de investir tempo com o nosso verdadeiro pastor. Não damos tempo necessário para conhecê-lo, para reconhecer a sua voz. E em muitos casos nos iludimos achando que ouvir, ler e cantar constantemente a respeito de Deus substitui a comunhão com Ele. Você precisa ter comunhão com Deus, assim como eu também preciso. É convivência. Nós nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não lemos essa palavra e temos comunhão com Deus diariamente. Queremos conhecer a Deus, mas não ouvimos o que Ele tem para nós. Queremos ser amigo de Deus, mas não damos tempo para conhecê-lo, para falar com Ele, para se relacionar com Ele. Quando Jesus chama as suas ovelhas, elas ouvem e o seguem. Só que para isso acontecer, precisa de relacionamento entre ovelha e pastor. E isso envolve identidade. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Versículo 15. A identidade de Jesus com as suas ovelhas é semelhante à identidade do Pai com o Filho nessa relação trinitária de amor. Ele entendia a voz de Deus porque estava em Deus. A ovelha só entende a voz do seu pastor se estiver no pastor. Aqueles que estão em Cristo sabem o que faz parte do caráter do seu mestre. Eles se identificam com o amor, o perdão, a abnegação. A voz dele soa em consonância com os desejos do coração dessa ovelha. A sua vida não pensa independente da mente de Cristo, seus desejos são os desejos de Jesus e de fazer a sua vontade. E a voz de Jesus nos chama a viver para Ele. A mensagem de Deus não titubeia entre Jesus e o mundo. Somos chamados a viver como Cristo e através de Cristo para o mundo. Quando Deus fala aos nossos corações, é a semelhança de Jesus que Ele quer nos conformar, transformando os nossos sentimentos, pensamentos, vontades. Podemos discernir a voz de Deus através então do seu amor por nós, da sua graça por nós. Vocês têm um pouquinho de noção, eu estudei em São Bento do Sul, Campo Alegre, até onde eu sei, era a capital das ovelhas, né? Que na realidade, eu digo assim, né, a capital das ovelhas, né? Porque no dia da ovelha eles matam elas, né, para comer. E naquela região tem muita ovelha, obviamente, e teve um determinado momento que as ovelhas escaparam e se colocaram no meio da SC, que liga São Bento do Sul e Joinville, e ficaram lá, e ninguém conseguia tirar elas de lá, até dava uma dispersada, né? Não sei se alguém já viu isso, mas sempre tem aquela ovelha mais brava, que quer dar umas cabeçadas e tal, e dá aquela dispersada, nada a ver com a gente, né? Isso. E aí ninguém conseguia tirar elas de lá, até que veio o pastor delas, que com um apito, elas olharam, elas ouviram e se encaminharam para esse pastor. E o que eu falo aqui é disso, é de convivência, é de relacionamento, é de viver com Jesus. Para você entender um pouquinho mais o que eu estou falando, é de repente necessário a gente falar um pouquinho das características de uma ovelha. Eu não sou um entendedor de ovelhas, né? Então eu peguei algumas informações, se eu estiver errado, quem gosta aí de criar ovelhas depois fala comigo e a gente dá um jeito depois. Mas as ovelhas são animais, não são agressivos.
São obedientes, só que são ingênuas. E o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, porque é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração. São animais medrosos, se não sentirem um cheiro, não verem nem ouvirem o seu pastor, ficam tão assustadas que podem correr sem rumo, e aí pode acontecer de elas se perderem do aprisco. É praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores, nem lutar por suas vidas, elas conseguem fazer. Precisa de uma comunidade. Parece que juntos somos mais fortes. E Deus tem falado tremendamente com a gente. Através das pregações, através da comunhão, através desse plano de desenvolvimento da CELT, a qual Deus tem traçado um plano. Mas esse plano não vai conseguir ser concretizado se nós não tivermos relacionamento com Deus. Se nós não tivermos convivência e ouvirmos a sua voz atentamente e o seguirmos, esse plano não vai ser concretizado se nós não sairmos do nosso banco e botarmos a mão na massa. As ovelhas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco, serem mortas por predadores. Para isso, o pastor joga óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Ovelhas são animais de grande estômago e comem bastante. À noite elas costumam brincar de dar cabeçada uma nas outras e normalmente alguma cai e não consegue se levantar. E se não conseguir se levantar, em algumas horas ela pode estar morta, porque o seu estômago pode comprimir seus pulmões. Por isso, durante a noite o pastor passa algumas vezes no aprisco e levanta as ovelhas caídas. Nós devemos nos alimentar da palavra diariamente. O pastor usa duas ferramentas, e conforme a Bíblia também fala, o cajado e a vara. A vara é comprida, com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas em arbustos ou espinheiros. E o cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. E eu olho para a Bíblia e vejo algo parecido. E aí às vezes a gente fica pedindo: Deus, qual é a tua vontade para nós? O que tu queres para mim hoje? O que tu queres falar? Eu estou no centro da tua vontade. E nós nos esquecemos de nos debruçarmos na palavra de Deus e naquilo que Ele tem para falar para nós. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela segue o seu pastor. Se o outro a chamar, ela não vai atender. Ao contrário do gado que atende, do cachorro. O pastor deve ir à frente, chamando essa ovelha, mostrando o caminho que deve seguir, achando novas pastagens. A relação entre a ovelha e o pastor ela é muito grande, porque a ovelha depende do seu pastor. Então, nós não devemos atentarmos às outras vozes, mas à voz de Deus, e conhecer Ele que é tão grandioso, esse amor tão grandioso, essa graça tão poderosa, e nos distanciar das outras vozes, e começar a ouvir essa voz com mais nitidez. Este pastor é o verdadeiro pastor, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós precisamos entender que, diferente de um mercenário que troca suas ovelhas por dinheiro, Jesus cuida das suas ovelhas porque as ama. E as suas ovelhas conhecem Ele por causa desse amor. E Jesus não pode expressar por nós um sentimento desprovido de amor e misericórdia e graça.
A sua vontade para conosco é comunicada em amor, do começo ao fim. E qualquer voz que nos faça desconhecer o amor de Deus, não vem do bom pastor. Uma mensagem que nos leve ao egoísmo, à luxúria, à mentira, ao orgulho, não pode ser considerada como a voz do pastor. Nós precisamos vivenciar a sua palavra, vivenciar o seu amor. Tudo isso que eu estou falando parece óbvio, mas quando o óbvio deixa de ser falado ou praticado, deixa de ser óbvio. E aí nós precisamos falar isso novamente e dizer: ei, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e para isso precisamos de relacionamento e convivência. Porque senão a gente é levado muitas vezes de uma voz a outra voz, de uma inconstância muito grande. E Deus nos chama a atenção e fala: olha, a palavra está aqui, e nós podemos ter isso diariamente. E você pode sair dessa igreja, você pode sair dessa comunidade hoje, como tanto fez, como tanto faz. Ou você pode realmente dizer: não, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer isso que o Josiel está falando todo dia, ouvir a palavra de Deus, ler isso daqui. Ouvir e praticar e vivenciar os seus mandamentos. Hoje o que eu vejo muito é que muitas pessoas adoram ler livros teológicos, e isso é excelente, mas deixam de ler a Bíblia. Quando eu estava no seminário, no primeiro dia de aula, eu fui para a aula, terminou, estudei durante a tarde, e à noite eu fui ler a Bíblia. E aí, eu fui acordado, porque eu dormi com a Bíblia no meu peito, e eu fui acordado por um veterano a gente diz, né, aquele que já estava quase se formando. E ele fez eu sentar na cama e disse assim: Josiel, eu gostaria de te ver até o final desse curso, fazendo isso, porque isso me alegra muito o coração. Ler a palavra de Deus. E eu falhei muitas vezes. E Deus não está cobrando a gente, dizendo assim: vocês falharam, Josiel, você falhou, porque você deixou de falar comigo ontem. Não. É nós que perdemos, de não ouvir a voz de Deus ontem. Nós somos parecidos com essas ovelhas. E é claro que são muitos os barulhos que tentam interferir para que a gente reconheça a voz de Deus. Teologias distorcidas, ensinamentos desprovidos de autoridade bíblica. Mas podemos discernir a voz de Deus através de mensagens onde Jesus é o centro. A sua vida é exposta como um modelo. Também tendo identidade com Jesus através da nossa união com Ele na cruz do Calvário, e conhecendo o seu amor para conosco, que sempre quer o nosso bem. Por isso, na pessoa de Jesus, a gente pode encontrar a verdadeira voz, que nos perdoa de todos os nossos erros, e nós podemos confiar e ter fé nessa voz, que é a verdadeira e única voz, que nos conduz ao caminho de Deus e da salvação. Entender que Ele não é um mercenário, mas que Ele é a porta, e quem entra por Ele estará seguro, e encontrará pastagens. A ovelha só entende o seu pastor se estiver no pastor. Aqueles que estão em Cristo sabem o que faz parte do caráter do seu mestre. A voz de Deus soa ao meu coração, aos meus ouvidos, e isso me faz andar segundo os seus caminhos. E a voz de Jesus nos chama a viver nele. E quando a gente tem convivência, a gente discerne, a gente consegue discernir a voz de Deus em meio às outras vozes. E qualquer um que tente falar qualquer coisa ao contrário,
a gente vai entender que isso não vem de Deus. Você pode ir para inúmeros lugares, inúmeras denominações cristãs, mas você saberá discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, quando você conhecê-lo através da palavra. Portanto, sejamos criteriosos em ouvir a voz de Deus, se não nos iludamos com a voz do homem, do mundo e do diabo. E para terminar, eu conto mais uma história que eu vivenciei. Antes de ser luterano, eu era da Igreja Assembleia de Deus, aqui no Jardim Atlântico, em Florianópolis, e eu regia um coral de jovens. Era regente desse coral. E era um coral que digo que eu era regente porque era muito fácil cantar com eles, né? Eu botava lá a música para eles ouvirem e eles já faziam todas as vozes. O máximo que eu fazia era deslocar um ou outro. O pessoal era afinado, cantava muito bem, sabia fazer as vozes, então era muito fácil reger, né? Você só ia lá na frente, vamos lá, gente, vamos cantar, e é isso aí, né? E fechou. E teve um dia que eu desafiei aquele coral com uma música chamada Jesus Meu Guia É, do Raiz Coral. Alguns anos atrás ele ganhou esse coral ganhou um programa, um programa de talentos no SBT, tá? Vocês podem procurar isso na internet, Raiz Coral. E é uma música difícil porque ela tem, né, um jeito bem black music, bem soul, assim. Então o pessoal tinha que botar aquela voz para fora, né? E aí eu lembro que a gente começou a ensaiar essa música, até o outro regente disse assim: José, eu não sei se vai dar não, vamos ver. E a gente colocou e eles ouviram 5 vezes a música e já começaram a cantar ela. E o negócio foi saindo, e a gente começou a ensaiar. Durante um mês a gente ensaiou aquela música. E quando nós fomos cantar no culto, aquela música, com aquele coral de jovens, Deus começou a trabalhar naquela igreja de uma forma muito maravilhosa. Onde houve um quebrantamento muito grande, tanto por parte do coral, quanto por parte daquela igreja. E no meio dos ensaios, durante aquele mês, eu falava para eles assim: gente, nós estamos cantando aqui, Jesus meu guia é, amigo e protetor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. A música era isso, basicamente isso. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu perdão, seu amor, nele confiarei. Simples, com várias vozes divididas. E eu dizia para eles, gente, nos ensaios, eu parava os ensaios e dizia: gente, vocês precisam viver essa música. Isso aqui não pode ser simplesmente uma música que vocês vão cantar no culto e ponto. O culto precisa ser o ápice da vivência dessa música, que Ele é de fato o bom pastor, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso ajudador, que nós somos as suas ovelhas, ouvimos a sua voz, identificamos que Ele é o nosso verdadeiro pastor. E aquela juventude começou a viver aquela música, e quando a gente cantou, o negócio aconteceu. E aí depois disso, a gente começou a ser convidado para cantar em outras igrejas, porque o coral cantava bem, né? Então, o pessoal, não, vamos convidar esse coral. E aí o pessoal cantava e pá, muito legal, maravilhoso. Mas aquilo começou a se tornar mecânico. Bem mecânico. A gente chegava numa igreja, cantava música, ia embora. E aí eu tive um insight, né, do Espírito Santo. E disse assim: vocês estão deixando de viver isso. Vocês estão cantando, mas estão deixando de viver. É fácil de pregar, difícil de praticar. E eu tive que chamar todos eles de novo. No ensaio, porque a gente nem estava mais ensaiando essa música, que já ficou simples. E comecei nos ensaios de novo: a gente não vai cantar mais essa música enquanto a gente não vivenciar ela. E depois de um mês nós cantamos essa música de novo, e foi outra coisa. Da mesma forma, tudo que eu falei aqui,
pode ir por água abaixo, quando a gente sair por aquela porta. Mas na realidade deveria ser o contrário. Quando a gente sair por aquela porta, aí que nós vamos vivenciar tudo o que nós estamos ouvindo nessa manhã. Pai querido, eu sei que é fácil pregar isso tudo e é difícil de viver isso. Nós temos vidas corridas. A correria do dia a dia engole a gente de uma maneira que muitas vezes nós não damos tempo necessário para estar contigo, ouvir a tua voz. E nós queremos te pedir perdão por isso, te pedir misericórdia por isso. Na certeza de que tu nos perdoa e nos impulsiona a vivermos isso. Como seria bom, Deus, se nós vivenciássemos de maneira muito profunda, verdadeira e genuína o teu evangelho, os teus preceitos e a tua vontade. Talvez muita coisa poderia ser diferente. E esse é o nosso desafio, Senhor. Sair por aquela porta e começar a te ouvir mais. Ouvir mais a tua voz e o que tu tens para falar para nós, e vivenciarmos mais as Escrituras, a tua palavra, lendo ela, vivenciando ela, porque assim a gente vai conseguir discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes. Esteja conosco, Senhor, nos fortalecendo, no nome de Jesus. Amém.